Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral. Na videoaula de hoje, nós continuaremos a falar de matéria e medidas, no capítulo 1. Isso porque hoje nós falaremos sobre unidades de medida. Quando um número apresenta uma quantidade medida, as unidades dessas quantidades devem ser, portanto, especificadas. As unidades utilizadas para medidas científicas são as do sistema métrico. As unidades métricas para uso em medidas científicas são as chamadas unidades SI, do francês Système International d'Unité. Como exemplo, nós temos aqui, nessa imagem, um refrigerante, tá bom? Que utiliza unidade do sistema métrico, como vocês podem observar aqui nessa ampliação. Medidas que utilizam o sistema métrico são cada vez mais comuns, por exemplo, nos Estados Unidos. Como exemplo, nessa lata de refrigerante, em que o volume é impresso tanto em unidade inglesa, que é a onça líquida, como no sistema métrico, que é 1 mililitros ou ml. Esse sistema tem 7 unidades básicas, a partir das quais todas as outras unidades são derivadas. Nós temos, portanto, a massa em quilogramas, representado por kg, o comprimento em metro, representado por m, o tempo em segundo, representado por S ou SEG, a temperatura em Kelvin, ou K maiúsculo, a quantidade de matéria em mol, cuja abreviação é o próprio mol, a corrente elétrica, que tem como unidade o ampere e como abreviação A ou AMP, e a intensidade luminosa, cuja unidade é o candela ou CD. Com as unidades do SI, os prefixos são utilizados para indicar frações decimais ou múltiplos de várias unidades. Aqui nós temos alguns exemplos de prefixos utilizados e alguns bem conhecidos de vocês, como o quilo, que representa 10 a terceira, como exemplo nós temos o kilowatt, o giga, que é muito comum hoje por causa dos computadores, que representa 10 a nona, o tera também, hoje é muito comum usar o termo terabytes, né, que representa 10 a 12, e subunidades como o nano, que representa 10 a menos 9, e o micro, que representa 10 a menos 6. Mas podemos chegar aqui nessa nossa tabela até zepto, que representa 10 a menos 21. A unidade básica do SI de comprimento, como mostrou essa tabela, é o metro. A massa é a unidade referente à quantidade de matéria em um objeto. E sua unidade básica no SI é o quilograma. A temperatura, uma medida relacionada à quentura ou à frieza de um objeto, é uma propriedade física que determina a direção do fluxo de calor. Para a medida de temperatura, utiliza as escalas Celsius e escala Kelvin, é o mais convencional, que são unidades básicas do SI. 0 kelvins, ou zero absoluto, é a temperatura mais baixa que se pode atingir no ambiente. Na figura 1.17, a gente apresenta uma comparação entre as escalas Kelvin e Celsius, que são a mais comum, lembrando que Kelvin é a utilizada no SI, e também a escala Fahrenheit, que é uma escala inglesa. Vocês podem observar que a escala Celsius vai de 273 a 373. Já a escala Celsius vai de 0 a 100. Consequentemente, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. 100 graus Celsius a 373 Kelvin. Por outro lado, a escala Fahrenheit ela vai de 32 a 212 e tem uma variação de intervalos de 180 graus, diferente das escalas Kelvin e Celsius, que têm o mesmo número de graus de intervalo. Portanto, para você converter de Fahrenheit para Celsius, você precisa usar a seguinte expressão: o grau Fahrenheit igual a 9,5 avos da temperatura em Celsius mais 32. Já para converter de Celsius para Fahrenheit, você utiliza essa outra expressão
aqui, tá bom? Uma unidade derivada do SI é obtida por multiplicação ou por divisão de uma ou mais unidades básicas. Por exemplo, quando a gente vai determinar a velocidade, nós temos que a velocidade é o comprimento em metros dividido pelo tempo que é dado em segundos. Outro exemplo, a unidade derivada de volume é a unidade do SI de comprimento, que é o metro, elevada à terceira potência. Logo, o volume é dado em metros cúbicos. A densidade é definida como a quantidade de massa de uma unidade de volume de uma substância. Nesse caso, é mais comum expressá-la em gramas por centímetro cúbico, ou massa por volume, ou gramas por mililitro, gramas por ml, também massa por volume. Observe que essas conversões de volume são mais facilmente visualizadas nesse exemplo aqui básico. A gente tem um cubo de dimensões de 1 metro de altura por 1 metro de espessura por 1 metro de comprimento, ou seja, 1 metro cúbico. Esse cubo de 1 metro cúbico é composto por 1000 cubinhos de 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 litros. Logo, 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos ou 1000 litros. Nós temos também que dentro de um cubo desse, nós temos diversos cubinhos que correspondem ao centímetro cúbico, mais precisamente 1000 cubinhos menores, como esse, de 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. A partir, então, dessas conversões, vocês têm uma ideia da conversão de medidas para volume. Outra coisa que é importante ser detalhada aqui são as incertezas que estão associadas às medidas. Vocês sabem que existem diversas vidrarias volumétricas que são comumente utilizadas no laboratório. Por exemplo, aqui nós temos uma série de vidrarias que medem volumes variáveis, como a proveta ou cilindro graduado, uma seringa e uma torneira para controlar o fluxo de líquido que a gente chama de bureta. Nós temos também uma pipeta que mede um volume específico. Nesse caso aqui, essa é uma pipeta volumétrica. A gente também tem pipetas que medem volumes variáveis, são as pipetas graduadas, tá bom? E por fim, nós temos o balão volumétrico que armazena um volume específico. Cada uma dessas vidrarias tem uma certa incerteza associada a ela. 2 tipos de números são encontrados em trabalhos científicos: os números exatos e os números inexatos. O que vocês precisam entender é que os números obtidos por medição, ou seja, obtidos a partir de experimentos ou experimentalmente, são sempre inexatos, porque têm incertezas associadas a eles. Números exatos são números de conhecimento geral. Por exemplo, uma dúzia, todo mundo sabe que é 12, tá bom? Então, ele é um número exato. Mas a massa de uma dúzia de maçãs, você vai obter ao pesar 12 maçãs. Como é o resultado de um experimento, o resultado dessa massa de uma dúzia vai ser um número inexato. Quanto à incerteza de valores medidos, temos a precisão, que é quão próximo medidas independentes estão uma das outras, e a exatidão, que é quão próximo medidas independentes estão de um valor correto ou tido como verdadeiro. Para exemplificar a definição de precisão e exatidão, nós temos o caso clássico, que é dos alvos, dos dados no alvo, né? Por exemplo, o valor verdadeiro, o correto, seria o ponto central do alvo. Se você acerta todos os 3 dados no ponto central, você tem, então, uma boa precisão, porque você tem todos os dados muito próximos do resultado verdadeiro, e uma boa exatidão, já que você acertou o alvo em cheio. Por outro lado, se você acerta todos os 3 dados
no mesmo ponto específico, distante do ponto central ou do valor tido como verdadeiro, você tem uma baixa exatidão, já que você está longe do ponto central, mas uma boa precisão, porque sempre você está acertando os alvos um próximo do outro. E por fim, você pode ter baixa exatidão e baixa precisão, quando você não acerta nenhum dado próximo do outro, muito menos próximo do valor verdadeiro ou ponto central, tá bom? Então essa analogia aqui é muito usada quando você quer entender o conceito de exatidão e precisão. A precisão das medidas é frequentemente expressa em termos de desvio padrão, o quanto a medida independe enquanto medidas independentes diferem da média. Esse desvio padrão é muito comum, por exemplo, em pesquisas eleitorais. Quando você vê o IBOPE estabeleceu a pesquisa boca de urna com a margem de erro, essa margem, então, seria esse desvio padrão. É o quão distante estão os valores de um valor tido como médio, tá bom? Mas voltando à definição de média, se nós tivermos x1, x2, x3 e xn, e esses forem valores encontrados para uma série finita de n medidas de uma mesma grandeza, nós temos então que define-se média ou valor médio como sendo dada por valor médio ou média é igual a 1 sobre n, que é o número de medidas, vezes o somatório dos valores medidos, x1 mais x2 mais x3 mais xn. Já o desvio padrão populacional é o desvio cujo quadrado é igual à média dos quadrados dos desvios. Lembrando que o desvio é a diferença entre o valor medido e a média populacional, tá bom? Elevado ao quadrado, nós temos a somatória desses desvios ao quadrado dividido pelo número de medidas. A raiz quadrada desse fator aqui é então que a gente conhece como desvio padrão populacional. Quando o número de determinações é pequeno, que é o mais comum em ciências experimentais, o que se calcula, na verdade, é o desvio padrão amostral. Ou seja, quando você tira uma amostra e a partir dessa amostra você calcula um desvio padrão, o que você está calculando, na verdade, é o desvio padrão amostral, porque agora você tem o desvio da média aqui em relação ao valor médio, tá bom? Então, ele é semelhante ao desvio padrão populacional, mas ele não usa a média da população, e sim a média da amostra. Outra diferença é que aqui a gente tem n-1. Em muitos trabalhos científicos, utilizam a notação, leias mais ou menos, com a compreensão de que há sempre alguma incerteza no último número registrado para qualquer quantidade medida. Observe, por exemplo, esse balão de fundo chato aqui, ó. Ele fala que ele mede 50, a capacidade dele até o menisco é de 50 ml, nessa temperatura de 20 graus Celsius, que é quando ele foi calibrado, mas ele tem um desvio, ó, de mais ou menos 0,06 ml. O que ele está dizendo ao colocar esse mais ou menos 0,06 ml é que ele pode medir muito bem 50,06 ml ou 49,94 ml, tá bom? Ele tem essa imprecisão de mais ou menos 0,6 ml. Todos os dígitos de uma quantidade medida, incluindo o incerto, são chamados de algarismos significativos. Quanto maior for o número de algarismos significativos, maior será a precisão implícita à minha medida. Observem aqui esse termômetro de mercúrio, por exemplo. Vocês podem observar que ele tem subdivisões de 10 em 10 graus. Se por acaso a gente precisar observar uma medida entre 25 e 30 graus, no caso aqui específico, algo em torno de 27 graus, o segundo dígito, que seria o 7, ele é estimado, já que a gente não tem uma escala de 1 em 1 grau, tá bom? Portanto, esse dígito é incerto. Em qualquer medida registrada adequadamente, todos os dígitos diferentes de zero são significativos. Zeros são considerados significativos quando são parte do valor medido ou localizam o ponto decimal. Para exemplificar aqui, nós temos, por exemplo, o número
1,4550 gramas, onde esse zero aqui é significativo, tá bom? Logo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos nessa massa. Outro exemplo é o volume, 1,02 ml. Nós temos, portanto, o zero também como significativo. Portanto, nós temos 1, 2, 3 algarismos significativos nesse volume. E, por fim, nós temos o volume 0,001 litros, onde esses zeros não são significativos. Logo, nós temos apenas um algarismo significativo. Observe que os zeros só não são significativos quando eles estão à esquerda do número, do numeral principal, tá bom? Quando estão no meio ou à direita, eles são significativos. Ao utilizarmos grandezas medidas por meio de cálculos, a medida menos exata limita a certeza da grandeza calculada e, portanto, determina o número de algarismos significativos na resposta final. Há, portanto, duas regras, uma para adição e subtração e outra para multiplicação e divisão. E nós veremos as duas a partir de agora. Nas operações de soma e subtração, o resultado final deverá conter tantas casas decimais quantas existirem no componente com menor de número delas, tá bom? Casas decimais. Observem um exemplo. 0,3356 mais 2,6 é igual a 2,9356. Eu pergunto a você, essa é a resposta final correta? Vamos observar. O primeiro resultado, 0,3356, tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. O segundo tem uma casa decimal. E nós dissemos que em operação de soma deve ser observado o resultado com o menor número de casas decimais, tá bom? Logo, o resultado final deve ter uma casa decimal. Portanto, nós devemos arredondar o resultado para uma casa decimal. Lembrando que em arredondamento de números, como 3 é menor do que 5, nós permanecemos o numeral seguinte, ou seja, 2,9. Mais um caso, 1000,0 menos 3,93. 1000,0 vai dar 996,07. 1000,0 tem uma casa decimal. 3,93 tem 2 casas decimais. Logo, o resultado final tem que ter uma casa decimal, que é o menor número de casas decimais. Consequentemente, o resultado final vai ser 996,1, pois 7 é maior que 5, logo ele arredonda o algarismo seguinte para 1, tá bom? Por outro lado, nas operações de divisão e multiplicação, o resultado final deverá conter tantos algarismos significativos quantos existirem no componente com o menor número deles. Observem que agora nós não estamos observando casas decimais nas operações de divisão e multiplicação, mas sim o número de algarismos significativos. Vejamos os exemplos. 1,78 vezes 4,1. Isso dá um valor cheio de 7,298. Pois bem, aqui nós temos 1, 2, 3 algarismos significativos e aqui apenas 2 algarismos significativos. Logo, o meu resultado final tem que ter apenas 2 algarismos significativos. Observem que aqui nós fizemos um arredondamento. Já que o 9 é maior do que 5, ele arredonda o 2 para 3. A gente adiciona uma unidade aqui e ele vai para 7,3. Mais um exemplo. 25,01 dividido por 2,7. Eu tenho como resultado cheio 9,26. O primeiro resultado tem 4 algarismos significativos e o segundo 2. 2 algarismos significativos. Logo, o meu resultado tem que ter apenas 2 algarismos significativos. E, novamente, nós vamos arredondar o 2 para 3, porque 6 é maior do que 5, tá bom? Para finalizar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre análise dimensional, que vai ser fundamental no tratamento de unidades ao longo desse curso. Na análise dimensional, as unidades são multiplicadas ou divididas entre si, junto com os valores numéricos, assim como unidades equivalentes são canceladas para garantir que os resultados do problema estejam nas unidades adequadas. Por exemplo, se eu tenho uma unidade dada e quero transformar ela, eu vou
pegar uma relação entre essa unidade dada e uma unidade desejada, a partir de uma razão entre a unidade dada e a unidade desejada, ou melhor, da unidade desejada em relação à unidade dada. Como nós temos unidade dada no numerador e unidade dada no denominador, eu posso cancelar uma com a outra e o meu resultado final vai ser em unidade desejada. Parece um pouco confuso, né? Então vamos ver um exemplo? Antes, porém, para converter uma unidade em outra, em uma análise dimensional, utiliza o que a gente chama de fator de conversão. Aquele fator, na verdade, que a gente mostrou, na verdade, é o que a gente chama de fator de conversão, ou seja, uma fração cujo numerador e o denominador sejam a mesma quantidade expressa em unidades diferentes. Pois bem, se eu pegar o número 115 libras, eu quero convertê-lo em massa em gramas. Então, eu vou usar como fator de conversão na minha análise dimensional o fator que 1 libra é igual a 453,6 gramas. Esse valor aqui é conhecido. 1 libra equivale a 453 gramas. Eu coloco a libra no denominador porque eu quero cancelar a unidade libra e obter a unidade em gramas. Se fosse o contrário, aqui estivesse em gramas, eu colocaria que 1 libra corresponde a 453,6 gramas e obteria o resultado em libras, tá bom? Nesse caso aqui, eu cancelo libras com libras e eu obtenho, então, a massa em gramas, que equivale a 115 libras. Joia, gente? Então, para fechar essa semana, nós temos, então, a atividade assíncrona 1, onde eu peço que vocês elaborem um texto dissertativo de 10 linhas, descrevendo, então, a importância da química para as ciências biológicas. Lembrem-se que ele deve ser postado até as 23 horas e 55 minutos do dia 2 de maio, em formato PDF. Obrigado, então, a todos pela atenção. Desejo uma ótima semana e até mais.